Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a amado mesmo na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Boa noite de vitória, né? Todo dia é noite de vitória, porque todo dia nós vencemos uma batalha, né? Cada um que trabalhou hoje, que lutou, conseguiu vir até a casa de Deus, é uma maravilha, né? Mas poder chegar até aqui, para agradecer a Deus, é muito bom, né? Então, Deus está fazendo maravilha e a gente vai aprendendo, já foi falado hoje de oração, de insistência, né? Que é o ser insistente. E a gente sabe que não é só isso, né? Tem muitas coisas quando nós alcançamos o reino de Deus, é um conjunto de doutrinas, não é só uma doutrina, é várias doutrinas. E tem gente que só faz aquilo que agrada a ele. Normalmente as pessoas que estão na casa só fazem aquilo que agrada a sua carne. Mas nós vamos aprender mais um pouco aqui, para nós poder entender o que nós ouvimos dos pregadores, dos pastores, para nós saber introduzir quando as coisas estão ruins ou quando não está, para nós realmente se apegar ao nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, como tem que fazer, né? Talvez vamos falar da oração também, né? Foi falado, vamos dar seguimento, foi a palavra. Foi a palavra dessa noite, o seguimento desse sentido, né? Vamos falar mais de Jesus dessa noite, que na dúvida é justo. Nós sabemos que hoje é um culto de doutrina e eu estou aqui para falar a respeito do que cabe a mudança na igreja e tudo, né? Realmente que vai ter mudança nessa igreja, porque a igreja não está andando corretamente, tem que andar, e a gente sabe que quando não está andando certo, Deus deixou nós para tomar as providências para resolver esse problema que tem que ser resolvido para que as coisas de Deus funcionem corretamente. Porque nós temos que entender o funcionamento da palavra de Deus, né? Nós estamos vendo que tem no meio da igreja ainda está tendo desconcordância, está tendo muita coisa, não com vocês, mas com outras pessoas. Nós vemos ontem, coloquei para falar para o culto, justamente para fazer os testes, né? Porque eu esperava que ele falasse do irmão, que a palavra foi boa, que deu tudo certo, agradecesse tudo, e a gente não vê isso. Isso é uma falta de potência na vida do homem que disse que é pastor e pastor. Nós somos pastor para ter misericórdia das outras pessoas. Essa palavra de Deus fala de misericórdia. Aquilo foi insistente. E o homem não tinha nada a ver, estava na casa dele, mas Jesus estava dando um exemplo. Que quando você é insistente, você quebra tudo. Você quebra os ambilhões. Vai ver aquela mulher do jogo de sangue, ela insistiu e ela alcançou a sua cura. Vai ver a mulher da Cananeia. O Senhor disse para ela veio toda, ela se humilhou. Se as pessoas se humilhar e está tendo sucesso, ela não faz a mesma coisa. Porque a soberba da carne não leva nós para perto de Deus, mas afasta as pessoas de Deus. Então, qualquer um que você estiver pregando a palavra aqui, o pastor é obrigado a dizer, incentivar, é obrigado a falar bem, porque a palavra de Deus não é fácil de pregar, não é mais fácil de você estar na frente aí. Se você depois não recebe uma palavra de apoio, não recebe um respaldo que vai trazer fé na cara daquela homem, daquela mulher, seja quem for. A igreja é isso, a igreja, a doutrina é isso, é você aprender a valorizar o seu companheiro, valorizar o seu companheiro, mas todos aqui temos companheiro, pode se acertar, vocês todos são companheiros, a pessoa, diácono é companheiro, a diaconisa é companheiro, os obreiros são companheiros, e tudo que vocês fizerem, o pastor tem por obrigação de estar incentivando, está colocando água nessa planta para ela crescer mais, colocando palavra de incentivo para ela crescer mais, porque a igreja não é só do pastor, não tem igreja de pastor, a igreja de Jesus. Se o pastor quer ser o dono da igreja, o pastor de nós, ele é expulso da igreja, ele é tirado da igreja, Deus tira ele, porque ninguém é o dono da igreja, a igreja é de Jesus Cristo. Se eu
for mandar na igreja aqui, a própria igreja tem o direito de tirar, porque está fora da palavra de Deus. Nós temos que viver essa palavra como que ela é. Então, a gente, o nosso colega pregou, eu sempre ensinei aqui sempre, honra, quando o outro estiver pregando, dando glória a Deus, vamos animando, o irmão pregar feliz, ficar tranquilo. Quando o irmão está louvando, vamos pegar o louvor, se você não sabe, vamos estar pregando glória a Deus, para o irmão sentir que alguém está prestando atenção no que está fazendo. Agora você prega a palavra, você ensina a palavra, Deus te usa para fazer algo, e você não vê um apoio da direção da igreja, não vê um apoio de quem está na frente do trabalho. Então, esse é o fim de tudo. Isso é uma coisa que não pode acontecer. Isso é coisa terrível. Isso é coisa. Jesus nunca fez isso. Jesus chamava a atenção porque as pessoas lê a palavra errada. Você chega aqui no Mateus 7, o que é que acontece? Jesus chamou a atenção no Mateus 7, não vai dar a ovelha dele. Ele está chamando a atenção dos falsos profetas, dos fariseus e dos saduceus, que eram os escrivãos da lei, eram os que estavam na frente do trabalho. Jesus nunca chamou a atenção do seu ovelha. Jesus nunca chamou a atenção do seu povo. Jesus alimentou o seu povo. Jesus chamou a atenção daqueles que eram loucos, daqueles que eram errados, daqueles que faziam as coisas ao contrário. Mas ele sempre apoiava seus companheiros. Quem era o seu companheiro? O seu discípulo. Jesus só ensinava os seus discípulos: vocês vão fazer isso, fazer aquilo, é aquilo que tem que fazer, vocês têm que fazer assim, assim, assim. E ele sempre, quando ele ensinou os seus discípulos, e ele continua ensinando os seus discípulos, né? Olha o que é que ele fala aqui para seus discípulos aqui. No livro de Mateus, né, uma palavra de Mateus 11 e 25 fala assim: naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e os revelaste aos pequeninos. Sim, o Pai, porque assim te compraste. É a prova, né? Aí no 27, todas as coisas me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e nem conhece o Pai senão o Filho, né? Nem o Pai conhece, o Filho conhece o Pai, e o Pai também conhece o Filho, né? E aquele a quem o Filho quiser revelar. Aí é aquele que fala: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Entrarás e acharás descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então é isso aqui. Isso é a era de Jesus. Jesus, o jugo dele é leve e suave, ou seja, quem tem o jugo pesado é o diabo. As coisas de Deus é suave e é leve. Então, quando a gente está andando com Jesus, a gente encontra refrigério na nossa alma, mas encontra paz no nosso coração, na nossa alma. Provavelmente ele vem para a igreja, ele vem esperando receber uma palavra de amansar ele. Ele está com um problema, está nervoso, ou passou um dia triste, ou discutiu com alguém, ou foi afrontado por alguém, e ele chega na igreja, ele quer que alguém seja usado por Deus na capacidade de trazer uma vigília para a alma dele. Você chega na igreja e você é confrontado, pedra na mão, ou pau, que nem Jesus quando foi confrontado na noite que foi entregue para ser crucificado. Jesus que encontrou esse monte de coisa, mas mesmo assim ele não se levantou. Ele disse: a quem vós vais procurar? Procura Jesus de Nazaré. Sou eu. Quando ele falou sou eu, caiu todo mundo por terra. Ele não fugiu da situação, mas ele abriu: sou eu sou Jesus. E quando ele falava, toda vez que ele falava, aquele povo caiu por terra, não podia cair por dentro do nome de Jesus. Então, e Jesus nunca se revoltou por nada. Então nós também, que estamos aqui nessa noite, que vamos estar todos os dias que estamos lutando nessa obra, e que estamos aprendendo nessa obra, enquanto o cara é maior na sua vida, mais humilde você tem que ser. Pastor é um tipo de pessoas que tem que ser mais humilde do que eu mesmo, mais humilde do que uma criança dessa, que se aprendeu mesmo de verdade com Jesus. Então não cabe nem um pastor, nem eu, nem ninguém, nem nessa igreja, nem em outra igreja, nem em lugar nenhum, cabe nem um pastor, os abusos de autoridade, e querer ser maior
que a palavra dele seja o ponto final, ou a palavra dele seja tudo o que ele prega, seja melhor do que todos. Não. Deus usa todo mundo. Deus usa sempre diferenciado do outro. Deus vai usar a Jamil de uma forma, vai usar o Henrique de outra, vai usar o Cássio de outra, vai usar o irmão de Antônio de outro, vai usar essas crianças de outra forma. Porque a obra de Deus não é cópia. Não que tem cópia do catolicismo. Aqui não é catolicismo, aqui é o projeto de Deus, aqui é a inspiração do Espírito Santo de Deus. Deus vai usar alguém para nos orientar, alguém para nos adverter, alguém para nos mostrar a luz da palavra. E não é a luz, não está só contra todos aqueles que realmente obedecem a santa palavra de Deus, né? Aí ele é muito então nós já aprendemos essa parte aqui, que Jesus estava agradecendo ao Pai, que ele não revelou a verdade nem os seus mistérios para qualquer um, mas revelou somente aos pequenininhos dele. Então quem tem revelação de Deus não é os estudiosos famosos que tem teologia, que tem tudo, mas é aquele a vez que tem tanto esse conhecimento, mas é os pequenininhos que buscam ele em verdade e espírito. É você que está preocupado com a hora dele, é você que está buscando ele com todas as vontades, com todo o poder. Aí sim, ele disse que foi dar tudo que o Pai deu para ele. Ele disse que isso revela o que ele quer, isso ele reparte o que ele quiser. Então, o que Jesus quiser fazer em nosso meio, ele pode fazer. O que Jesus quiser fazer na sua vida, ele pode fazer. Jesus quiser fazer com você, pode fazer. É o que está falando a palavra. Ele não precisa. Você está com fome, está precisando de ajuda. Aquele homem não tinha nada para comer na casa dele, porque é uma situação triste. E ele vai atrás de um amigo dele, o amigo já está deitado. E o amigo ali, vendo que já estava com a sua família na cama, tudo de pai ali, mas o homem bateu uma vez, bateu duas vezes, ele disse, mesma coisa do juiz iníquo, aquele juiz que não respeitava ninguém na cidade, mas aquela senhora, aquela mulher, todo dia ela pedia para ele julgar a causa dela, e ela disse, eu não tenho a Deus, não tenho a ninguém, mas por essa mulher, está me importunando, sou Deus, eu vou julgar a causa da sua mulher, e foi lá e julgou a causa dela, e deu a causa dela para mãe, porque não aguentou a importunação dela. Da mesma forma, é nós, se nós orar todo dia por uma causa, Deus vai abrir o seu trono e vai entregar em nossas mãos, pessoal. Esse cara está sendo insistente. Esse Deus certo, eu vou fazer uma coisa com ele. Ele vai dar. O que precisa é insistência. Ser insistente ali. Você está com um problema? Deus sabe que o problema foi você que resolveu, mas Deus é pai. Deus sabe que o filho é errar. Deus sabe que o filho vai errar. Deus sabe que nós, por falta de conhecimento, ou por falta de entendimento, nós vamos errar. Mas Deus não conserta nosso erro, Ele ajuda nós a sair do erro. Ele ajuda. Agora, Ele ajuda. Eu sei que Ele ajuda, você sabe que Ele ajuda. E quantas vezes eu me enrolei, quantas vezes eu me deu um problema, mas Deus me tirou. Eu estou aqui para botar isso. Eu estou aqui para dizer isso. Deus resolve. O que precisa é ser insistente e se arrepender e dizer, Senhor, faça uma mudança na minha vida, Senhor. E Ele vai mudar. Ele vai mudar porque Ele é Pai. Ele é Padrasto, Ele é Pai. Então Ele quer que nós sejamos insistentes nas nossas orações, nas nossas petições, para que Ele venha resolver os nossos problemas. Porque Ele espera que nós entendamos que tudo está na mão dele. Não está na mão de ninguém. Está na minha mão, está na mão dos pastores, está na mão de Deus. O que nós temos que fazer é insistir para que Ele atenda a nossa oração, atenda o nosso clamor, atenda o nosso pedido. Então não para de pedir, mesmo que alguém diga que não vai acontecer, como aquele certo trabalhador da família, alguém queria pedir sua cura, queria pedir seu milagre, mas ele continuou clamando, Jesus não era filho de Davi, tem misericórdia de mim, manda vir aqui, ele foi, porque ele foi insistente, houve uma grande insistência, o povo tentou fechar a boca dele, tentou parar ele, mas ele continuou na oração, continuou pedindo, continuou clamando, continuou clamando, continuou clamando a sua vitória. Então, da mesma forma, nós estamos com uma igreja
lado direito. Ele não questionou, mas ele foi. E ele fez o que Jesus mandou e ele alcançou. Por quê? Porque Jesus quer mostrar para nós que Ele está em nossa vida. Jesus queria mostrar para Pedro que ele precisava ter que entender que ele tinha que ter um guia, tinha que ter um libertador, tinha que ter um homem para libertar. Ele ia mostrar para ele o seu grande poderio. E assim aconteceu. E da mesma forma nós. Às vezes nós paramos de clamar, porque a gente acredita que a gente vai resolver o problema. Mas quando nós paramos de clamar, o Senhor não resolve, porque Ele quer ver seu amor, Ele quer ver seu pedido, Ele quer ver você se relatar o que aconteceu, fazer um relato do que aconteceu, dizer, Senhor, assim, Ele vai ouvir você, e Ele quer ouvir. Mas o pai não quer ouvir seu filho falar, mas o pai não quer ouvir o filho pedir alguma coisa. Você sabe que o pai se alegra quando o filho pede alguma coisa, porque o pai disse, agora ele está reconhecendo que eu sou o pai dele mesmo, agora ele está me reconhecendo como pai, porque quando o filho pede alguma coisa do pai, é a certeza que esse filho está reconhecendo que é o pai dele. Então ele vai pedir e o pai vai atender, porque o pai também vai mostrar que ele é pai. Eu vou mostrar para ele que eu sou o pai dele, vou mostrar para ele que eu cuido dele, vou mostrar para ele que eu tenho cuidado com ele, e assim ele vai realizar um milagre. É isso que vai acontecer quando nós entendemos a palavra de Deus. Então nós estamos vivendo tempo trabalhoso, tempo difícil, porque não é fácil, mas nós vamos alcançar o objetivo de Deus em nossos filhos, fortemente, e Deus vai nos honrar, né? É muito gratificante nós saber que tem um Deus que é poderoso e que é maravilhoso. Então, explicativo a palavra de Deus, não tem, né? Não tem muito embaraço. Os homens se embaraçam, mas não é difícil, né? Não é tão difícil. Aqui nós chegamos em Mateus e nós vemos aqui que o Senhor está mandando agora Ele agora está mandando aqui, dando as instruções sobre orações. Nós vemos Mateus 6 e 3 fala assim: mas quando deves esmola, não sabeis a tua mão esquerda faz a direita. Então aqui está falando Jesus, ele quer tudo que é feito, que nós faz, que seja quase em segredo. Porque aqui está falando de segredo. Até se você ajudar o seu irmão de alguma coisa, não vai nem saber. Quando ele disse que tu dá para a direita, para a esquerda não saber, ou a esquerda para a direita não saber, é porque ele não quer que você dê alguma coisa para alguém e fale que você deu. Porque senão você vai ganhar a pessoa. Você dá um negócio para o irmão, aí o irmão está precisando, aí você sai falando para todo mundo que você deu o negócio para o irmão. Daqui a pouco ele não sabe. O que aconteceu com o irmão? Vai ficar triste, não vai? Então o irmão está matando o irmão na fé? E é justamente ao você ver essa coisa de Jesus que ele é inteligente. Jesus é muito inteligente. Ele faz as coisas e ensina nós para não ficar ensinando, para não cair em problemas. Da mesma forma, é o que eu estava falando no início. O irmão está aqui ajudando nós, vem aqui para a palavra de Deus, e ele é bem tratado. Amanhã ele vai vir de novo. Amanhã ele vai estar aqui do nosso lado, pregando a palavra junto com a gente. Mas se ele não for bem recebido e maltratado, ele não vem mais. E vai sair falando ainda que veio para a igreja e não trataram ele bem, não se deram conta da palavra que ele pregou, não se deram conta do que Deus usou ele. Então, quem foi querer buscar, ele sai triste. E o homem, se ele crescer espiritualmente, cai espiritualmente. Muitos estão caindo por causa disso aí. Aí aqui, eu falo, para que a tua esmola seja dada ocultamente ao teu Pai que vê em secreto e recompensa publicamente. Ele, está vendo? Ele vem em secreto, mas ele recompensa publicamente. Ou seja, você está fazendo uma coisa em oculto, mas quando Deus te der a bênção, todo mundo vai ter a bênção que Deus te deu. Porque é tão grande, é tão maravilhosa, que você está vendo em oculto. Mas quando tu receber essa bênção, o teu vizinho vai ver, o teu parente vai ver, todo mundo vai ver o que Deus fez na sua vida, vai ver o trabalhar dele, a obra que ele fez, vai espantar as pessoas, porque é coisa grande que ele quer fazer, que ele faz, né? Então, não, eu vou lá e
recompensa publicamente, né? Isso vai ser publicamente as coisas. Aí assim, e quando orares, não seja como hipócrita, pois que eles compraram e orar em pé. Aqui às vezes já está entrando o ensinamento dos fariseus. Quem fazia ele está falando do nós que ora, está falando dos fariseus. Os fariseus naquele tempo oravam nas praças, oravam nas esquinas e se vestiam uma roupa bem bonitona para alguém olhar de longe. Aquele é o homem de Deus, é o homem de Deus. Jesus está falando para eles aqui que eles eram hipócritas, porque eles faziam isso para chamar a atenção das pessoas, mas não chamar a atenção de Deus. Ou seja, nós temos que chamar a atenção de Jesus. Chamar a atenção de Jesus. Esses caras não conseguiram chamar a atenção de Jesus, mas Jesus ensinou com eles. Quando ele chega no céu daqui, ele fala assim: não julgue para não ser julgado. Jesus está falando, porque o juízo, porque é julgado, vão julgar vai também. Então, Jesus está falando, vocês fariseus, vocês hipócritas, vocês estão julgando o povo, mas vocês vão ser julgados também. E o juízo vai ser severo para vocês. Jesus que dizer isso, ele continua nesse ensinamento, ele continua dizendo isso, ele continua dando esse aparente, ele continua falando isso, porque é poderoso, né? Aí aqui, nós volta, né? Nós volta aqui. Eu li isso aqui só para deixar dizendo, tá? Vamos encerrar aqui no. Nós vamos encerrar aqui no 5. Vamos colocar aqui no 5. Eu quero dar mais um ensinamento aqui no 5. Capítulo 5. E o versículo número 13 fala assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for ácido, com que se há de salgar, para nada mais serve, senão para ser pisado pelos homens. Então, isso aqui significa, eu estou falando dentro disso, isso aqui é o fechamento. Isso aqui sabe o que é que significa? Nós somos discípulos. Os discípulos são o sal da terra, né? São a luz do mundo e o sal da terra. Mas ele está dizendo: se nós for salgado demais, nós põe a alma de Deus a perder. Quando você é salgado demais, você atrapalha a alma de Deus. O sal não tem que ter certo. Não adianta ter esse salgado demais, nem você quer. Quando passa do limite do sal, perde a comida, perde o sabor. Uma carne bem salgada, você comer, corta até a sua língua. Você vai beber água e vai correr tanto beber água, vai tirar o sabor da carne, tudo que é demais tira o sabor. O sal já tira o sabor do arroz, o sabor do feijão, tem que jogar fora, tem que dar para comer. Por isso, mesmo assim, é o homem de Deus. Quando ele é salgado demais, o esforço tem que ser na medida certa. Temos que pensar mais antes de falar, de que falar sem pensar, para não estragar a obra de Deus. Porque quem nos escuta quer de uma forma ou de outra, quer crescer, quer uma palavra que traga ele para perto do Senhor, quer uma palavra que mostre o caminho de Deus, que mostre que ele está caminhando para o Senhor, que mostre que ele está trazendo benefício espiritual para ele, né? E nós temos que mostrar isso para as pessoas, porque as pessoas estão na igreja atrás de uma luz. E quer dizer, mas só a luz do mundo, só da terra. Então vamos ser a luz do mundo. A luz do mundo ela clareia o pecado da pessoa e libera a pessoa do pecado. A luz que está em nós, se a luz verdadeira de Deus, vai fluir, vai trazer resposta às pessoas que precisam. E vai mudar a história das pessoas que estão nas trevas, e eles vão enxergar, porque a luz chegou na vida deles. E essa luz se chama Jesus de Nazaré. Nós somos somente usados para transmitir isso para eles, porque nós não somos capazes de fazer nada. Quem faz é a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus não pode ser distorcida, tem que ser direcionada da forma correta. E nós temos que saber manejar a palavra. O desdobramento da palavra não é para o meu agrado, nem para o agrado de ninguém, nem para condenar ninguém, mas sim, se nós temos alguém na nave que está com problema e você está pregando a palavra, você sabe que vai pegar essa pessoa no problema, nem fala disso, para não deixar a pessoa mais preocupada ou mais longe de Deus. Se você não consegue trazer a pessoa para perto de Deus, não afaste ela de Deus. Se você não consegue trazer a pessoa para o seio de Abraão, não tire para mais longe, porque não adianta nós pregar a palavra para afastar as pessoas para mais longe de Deus. Nós temos que trazer a palavra para trazer as pessoas para perto de Deus, mas Deus, desde o princípio, usou o seu discípulo, mandou para trazer as pessoas para ele. Vai a Luvalá, vai na Fiara, mas traz pessoas, porque traz pessoas, ele quer que nós sejamos inteligentes para trazer as pessoas para o reino dele, porque
difícil. Mas para perder uma alma, é um piscar de olho. Para perder uma alma é fácil demais. É fácil. Então, gente, temos que lutar para perder, mas temos que lutar para ganhar. Jesus quer dar esse dom para nós ganhar, ser prestativo, não importa. Passou por essas portas, temos que tratar bem, a mostrar o amor de Jesus para ele. A misericórdia quer ser filho do Senhor. Jesus tem misericórdia. Se o pastor não tiver, não adianta nada. Se eu sou representante de Jesus, o pastor tem misericórdia, Jesus tem misericórdia, mas eu não tenho misericórdia, então como é que vai salvar a alma? Se precisa da misericórdia, o que mais precisa para salvar é misericórdia. Sem misericórdia, ninguém vai conseguir chegar até o Senhor. E a misericórdia de Deus tem que estar dentro de nós, de cada um de nós. Nós temos que usar isso para nós. Deus fala, não vamos ser salvados demais, vamos ser pelo certo. Né? No 14, vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Aqui fala com nós, aqui outra palavra muito poderosa, está falando que nós somos a luz do mundo. Ou seja, você é luz, não tente se esconder, não tente estar debaixo da mesa, da cama. Quando você vê alguém que você quer falar, ou alguém que quer ouvir você falar, não feche a tua boca, abre a boca, porque quando alguém quer ouvir você falar, é porque o Espírito Santo está tocando para você ser usado por Deus para falar para essa pessoa. Na palavra de Deus, você está sendo a luz do mundo nessa hora, você está sendo a luz nessa hora, e nessa luz, a luz tem que ficar no lugar mais alto, para que todos vejam que você é luz. Ou seja, na sua casa não é que você vai botar a luz, no lugar mais alto para clarear a casa inteira. Então, se você é a luz da sua casa, não deixe ninguém entrar lá e tomar a palavra que Deus colocou na sua boca para você, é prioridade na sua casa. Você é a coluna na sua casa, você é a coluna da casa, deixa Deus te usar como luz. Você é a coluna da sua casa, deixa Deus te usar. No seu trabalho você é a coluna, deixa Deus te usar. No trabalho, na escola, onde você tiver, você é a coluna, deixa Deus te usar. No mundo, para combater as trevas. Isso vai ser maravilhoso. É isso que precisa. Nós entender qual é a nossa função. Nossa função é ser discípulo de Jesus, usando a palavra de Deus com a misericórdia dele acompanhando. Senão não dá certo, né? Então é maravilhoso, né? Assim, resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Está vendo? As nossas boas obras que nós fazemos para Deus, os homens vão ver, vai resplandecer diante deles, eles vão reconhecer que você é o homem de Deus, que você é a mulher de Deus. Então nós temos que ser reconhecidos como homem de Deus, nós temos que ser reconhecidos como mulher de Deus, nós temos que ser reconhecidos como pessoa de Deus. As pessoas querendo ou não, mas fazendo tudo certo, você vai ser obrigado a falar que você é homem de Deus, mulher de Deus, porque você está obedecendo a palavra de Deus. Não precisa ninguém falar com você, você mesmo vai, alguém vai falar com você que você está dentro da palavra de Deus, alguém vai se manifestar e dizer que você é uma mulher de Deus, de Deus. É isso que precisa. Não, é isso que nós precisamos, né? Porque aonde vamos chegar se não tiver com essa concordância, né? Porque quando nós chegamos nós estamos no 5, 16, 17, nós chegamos no 44, não vai dar tempo, eu vou ler só um pouco para vocês vão entender. Entendeu o que Jesus quer, o homem. Aí ele fala aqui, eu porém vos digo, amai-vos os inimigos, e bem dizeis o que vos maldiz, fazeis bem os que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam. Está vendo? Que coisa maravilhosa? O Senhor está mandando orar pelos seus inimigos, orar para aquele que tem a você, orar para aquele maltrato. Então, se é para fazer isso, a gente está vendo o Evangelho longe da verdade. Porque se as pessoas não oram nem para aquele que não é amigo nem inimigo dele, imagina orar por quem é inimigo, orar para aquele que quer seu mal, orar para aquele que fala mal de você, dizer bem daquele que maldiz você, aquele que está falando mal de você, você não tem que falar bem dele. O cara vai lá e fala, pastor Luiz é ladrão,
convertendo. Daqui a pouco ele vai se converter. Porque ele viu que você foi um alicerce forte. O inimigo usa as pessoas para falar mal de você, para destabilizar você. As pessoas não entendem isso. As pessoas falam mal de mim, de você, para desestabilizar você, para você sair do foco. Você perdeu o foco, para você sair do alicerce e cair lá no lamaçal. Mas quando você não liga para essas críticas e você começa a orar, eu vou orar por ele, está no mal, eu vou orar por ele, que Deus te abençoe ele. Vai chegar a hora que ele vai se converter, porque ele vai saber que você não se deixou se levar para trás da flor, tem que ir para o sanatório. Por que ele enfrentou isso? Então é fácil. Agora tem crente que só quer amar quem ama ele, tem crente que só quer fazer as coisas com quem é bom para ele, tem crente que só quer fazer as coisas que agrada a ele. Não é isso, o evangelho não é isso, o evangelho é lutar por todos. E se os bons, nós temos que tratar muito melhor ainda. Se o irmão é bom, nós somos uma família, que nós temos que se dedicar mesmo com todo amor, nós temos que se dedicar mesmo com todo carinho, dedicar mesmo com todo o nosso esforço, com tudo nós. Aí sim eu quero ver quando ele nessa congresso, eu quero ver se ele não vai operar, eu quero ver se ele não vai fazer milagre, eu quero ver se ele não vai mudar, não vai transformar, vai transformar assim. Se o homem agir da palavra, conforme a palavra diz, não tem nada de errado, vai dar tudo certo, vai dar tudo corretamente. O que precisa fazer a sua parte para que Deus venha abençoar e o milagre acontecer. Amém? É isso. O Cássio vem aqui na frente, ele conta o testemunho dele. Tem quem não pode ficar, obrigado, Deus abençoe você que contou o testemunho. Agora vai ver que Deus fez novamente na sua vida, porque você era isso e agora você é um homem de Deus. Você agora é um homem que Deus transformou. Porque o testemunho do homem mostrando o que ele é, e não ele conta, porque ele está com sede de ver alguém se converter pelo tamanho da graça que Deus fez na vida dele. É isso. Quando nós contamos nosso testemunho, nós se arrependemos mais ainda, porque nós vamos lembrar do tamanho da graça que Deus fez em nossas vidas. Vai ser um motivo para nós se brindar mais com Deus e ser feliz mais com esse Deus maravilhoso. Que outras pessoas vão escutar, mas realmente foi isso que aconteceu. Então tem pessoas que estão ouvindo. Mas então ele pode fazer alguma coisa na minha vida também. Pode sim. Deus pode transformar qualquer um, porque Ele é o Deus poderoso, é o Jesus que tudo fez, é o Jesus que tudo faz. É isso que a gente quer. É isso que a gente tem que lutar para que a nossa igreja alcance as almas que estão sofrendo e sair do sofrimento através de nossas orações, do nosso clamor, nosso esforço. Passamos por essas portas para tratar bem as pessoas. Vamos cuidar com o nosso familiar mesmo, temos que a família de Deus. A família, nós somos uma família, diz que a família de Deus não é a nossa família de sangue, mas sim nós que é a questão. Ele diz que nós somos os irmãos de Jesus, somos a mãe de Jesus, somos os pais de Jesus, nós que somos a família verdadeira de Jesus, porque ele diz isso na sua palavra. Então vamos agradecer a Deus, porque ele chama nós de sua família, já considera nós como sua família. Então, graças a Deus por isso, vamos agradecer ao Senhor, vamos lutar e vamos preparar para que as bênçãos sejam grandes em nossas vidas. Amém? Vamos orar ao Senhor por nossas casas, quase que falar das nossas orações. Vamos lutar. Jejum por sua família, por seus filhos, por sua casa, lutar. Estamos jejuando, manda fazer milagre em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos pedir a Deus que o milagre aconteça. Meu Deus, meu Pai, todo-poderoso Deus, Criador do céu e da terra, nesta noite nós te agradecemos por a tua santa palavra, Senhor, pedimos que essas palavras ela fique fixada nos nossos corações, Pai, e que nós sejamos cheios de sabedoria do alto céu, para que tudo que foi falado nessa noite nós possamos colocar em prática, Pai, nós possamos amar de verdade as pessoas, nós possamos viver de verdade a sua palavra, meu Pai, sem hipocrisia, sem nada, Pai, como o Senhor nos ensina, como o Senhor quer, Pai, todo poderoso de Deus. Abençoe essa igreja, abençoe os pastores dessa igreja, abençoe a nossa igreja de Moçambique, nossa igreja lá em Itapacituba, nossa irmã Adriana, pastor José Ferreira, os pastores dessa obra, todos que eles estão, que o Senhor possa transformar, quebrar todo o ego, o coração, quebrar todo o orgulho, quebrar tudo, fazer esses homens ser humildes como o Senhor quer que sejamos, em nome de Jesus Cristo, Pai, porque a tua igreja tem que ser um povo humilde, Pai, o teu povo é humilde, Pai todo-poderoso. Então nessa noite que saia todo o espírito de glória, saia todo o espírito de exaltação, saia todo o mal no nome de Jesus Cristo, abençoe esse ministério, Pai, em nome de Jesus Cristo, todos os pregadores desta casa possam se converter, possam rever seus olhos, possam
Pai do Senhor seja louvado, Deus. Amém? Olha isso. Vai ser isso. Foi nessa, né? Amanhã eu fiquei semana com uma mulher aí, eu viajei com ela, fui no